Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou Nayara, aluna do curso de licenciatura em Ciências Exatas. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre os carboidratos polissacarídeos. Então, para dar início, o que são os polissacarídeos? Então, os polissacarídeos, ele vêm a ser moléculas que são compostas por monossacarídeos. E esses monossacarídeos, eles vão estar ligados entre si por ligações glicosídicas. Então, é interessante a gente saber a diferença entre o polissacarídeo e o monossacarídeo. Por que é interessante nós sabermos essa diferença? Porque os polissacarídeos, como o próprio dito anteriormente, eles são moléculas compostas por monossacarídeos, tudo bem? Então, a diferença entre o polissacarídeo e os monossacarídeos é sua composição da molécula, tudo bem? Então, o monossacarídeo, ele vai possuir uma estrutura simples, ou seja, ele vai possuir poucos carbonos na sua estrutura, e ele não tem a necessidade de sofrer a hidrólise. Já o polissacarídeo, ele é mais complexo, então ele é formado por diversas moléculas de monossacarídeos, ligados por ligações glicosídicas, tá bem? Então, percebam que os monossacarídeos, ele possui uma estrutura simples, já o polissacarídeo, ele é mais complexo, né, em geral. E ele vai sofrer a hidrólise, e o outro, ele vai ser ligado por ligações glicosídicas, tudo bem? E de onde vem o termo polissacarídeo? Como o próprio nome sugere, poli, ele é um termo que é derivado do grego, que quer dizer muitos. Os polissacarídeos, eles vão ser compostos macromoleculares. Por que macromoleculares? Porque as suas moléculas são gigantes. E esses compostos macromoleculares, eles são formados pela união de muitos monossacarídeos, ou seja, centenas de monossacarídeos, tudo bem? E os polissacarídeos, eles são carboidratos que são formados a partir da polimerização de vários açúcares menores. Então, aqui nós temos uma pequena definição de polissacarídeos. Eles são polímeros de médio ou alto peso molecular, e a maior parte dos carboidratos vão se enquadrar na classe de polissacarídeos. Aqui nós temos alguns exemplos de polissacarídeos, entre eles estão a celulose, o amido, a quietina e o glicogênio. E, primeiramente, a celulose. A celulose, ela é um polissacarídeo, por quê? Porque sua molécula, ela é formada por 10 mil ou mais moléculas de beta-glicose, ou seja, a hidroxila vai estar acima, tudo bem? E essas moléculas de beta-glicose, elas se uniram por uma condensação, ou seja, a celulose ela vem a ser um polímero natural. E o amido, que é o nosso segundo exemplo ali, ele é considerado um polímero natural porque ele é um polissacarídeo. Ou seja, ele vai ser um carboidrato que é formado pela união sucessiva de várias moléculas de alfa-glicose. Ou seja, a hidroxila está abaixo e, na realidade, ele é formado por dois polissacarídeos, que é a amilose e a amilopectina, que são constituídos de moléculas de alfa-glicose, mas elas são ligeiramente diferentes. Nós também temos como exemplo a quietina, que é um polissacarídeo estrutural, que é encontrado em abundância na natureza. A quietina, é interessante ressaltar que a quietina ela é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza. Por que o segundo? Porque o primeiro é a celulose.
E a celulose, só dando ênfase aqui, a celulose ela é encontrada na parede celular dos vegetais. E nós também temos o glicogênio. O glicogênio, ele é um polissacarídeo que é formado por milhares de unidades de glicose e, como todo polissacarídeo, né, o glicogênio ele não vai apresentar um sabor adocicado, tudo bem? E dessa forma, o glicogênio ele vai ser uma macromolécula que quimicamente ela é considerada como um polímero que é formado pela associação de monômeros de glicose. E também, né, nós poderíamos pensar em outros exemplos aí de polissacarídeos, que é a pectina, a quietina e a heparina. A pectina, ela é uma fibra solúvel que é encontrada em frutas e vegetais. A quietina, ela é presente aí na parede celular de fungos e em carapaças de insetos, né? E a heparina, ela é uma substância farmacológica que, com ação de anticoagulante, ela pode ser encontrada nos órgãos linfóides, tudo bem? Então, todos esses exemplos citados são polissacarídeos. E o que difere um polissacarídeo do outro, né? Então, um polissacarídeo, ele difere do outro a partir das suas características, da sua cadeia, como, por exemplo, o seu tamanho, a, a sua composição e quais ligações entre os monossacarídeos, tudo bem? Então, em geral, é isso que vai diferir um polissacarídeo. E aqui nós temos uma pequena classificação dos polissacarídeos, tudo bem? Então, de acordo com a estrutura ou também o tipo de cadeia, vai ser possível classificar os polissacarídeos em outras categorias, né? Como, por exemplo, o homopolissacarídeos e o heteropolissacarídeos. Aqui nós podemos perceber que nós temos uma foto da estrutura molecular da celulose, tudo bem? Que é um homopolissacarídeo, tá? E os homopolissacarídeos, eles são constituídos por um tipo de monossacarídeo, e geralmente eles vão ser polissacarídeos estruturais ou reserva. Como o próprio dito anteriormente, a celulose, que é a nossa foto respectiva aqui, né? A estrutura molecular da celulose, ou então o amido, né? Eles são exemplos de homopolissacarídeos, tudo bem? E, e já os heteropolissacarídeos, eles vão apresentar dois ou mais tipos de monossacarídeos, tudo bem? Ou seja, eles apresentam, como o próprio dito anteriormente, monossacarídeos em sua composição, e eles são moléculas que fazem parte das estruturas celulares ou extracelulares, tudo bem? E aqui, como exemplo, nós vamos ter o ácido hiladurônico, como exemplo de heteropolissacarídeo na foto aqui, tá? Essa foto é respectiva à estrutura molecular do ácido hialurônico, perdão. E aqui nós vamos ter os polissacarídeos lineares ou ramificados. Então, nós vamos ter que a cadeia polimérica do polissacarídeo, ela pode assumir dois formatos, né? Entre eles, nós vamos ter o formato linear ou o ramificado. O formato linear, ele vai ser caracterizado pela união de monossacarídeos, ou seja, essa união de monossacarídeos, ela não cria ramificação da cadeia principal. E já os ramificados, né, ele vai apresentar cadeias laterais que são ligadas à cadeia principal.
e ele vai criar ramificações. Tudo bem? E aqui, como nós podemos ver na foto, nós temos uma cadeia ramificada do glicogênio. Os polissacarídeos, eles vão ser algo complexo. Os polissacarídeos, eles são muito diversos porque eles sofrem classificações que ajudam a simplificar o entendimento das funções e a característica da sua própria estrutura. E aqui nós vamos ter algumas funções dos polissacarídeos. Então, como nós já havíamos falado anteriormente, que os polissacarídeos são muito diversos, né? E que eles vão apresentar diferentes funções nos seres vivos. Essas diferentes funções são, em geral, a reserva energética, a sustentação e a sinalização celular. A reserva energética, ela vem a ser o acúmulo de energia que os seres vivos eles possam desempenhar suas funções em condições atípicas, entendeu? Por exemplo, em plantas, essa substância vem a ser o amido, enquanto em animais, essa reserva energética vem a ser o glicogênio. Já a sustentação do polissacarídeo, em alguns polissacarídeos, ela vai atuar como um componente estrutural, que esse componente estrutural ele vai conferindo a estabilidade de paredes celulares. E, por fim, a sinalização celular, ela é um polissacarídeo que pode atuar como um sinalizador na cadeia quando ele se liga a alguma proteína do lipídio. Então, aqui nós vamos ter agora os polissacarídeos e os monossacarídeos. Eu já haveria citado, se eu não me engano, no começo, né, que o polissacarídeo e o monossacarídeo eles vão ter diferenças, né? E aqui eu só vou dar uma ênfase nessas diferenças, né? Então, a diferença entre eles vai ser a sua composição. O monossacarídeo ele possui uma estrutura simples, né? Enquanto o polissacarídeo ele é mais complexo. E, em geral, é essa a ideia de polissacarídeo. Obrigada pela atenção e tenha uma ótima noite. Essas são as minhas referências.